Bom dia para quem é de bom dia. E boa noite para quem é de boa noite. Sejam bem-vindos ao Pode Crer, o único podcast que é 7 vezes 7. Porque 7 é o poder, né? O número da perfeição. Eu sou a Gretage, como você já me conhece, conhecida como GG. E eu sou o João, conhecido como João Tchuk Tchuk. Podcast da DJ. Estamos aqui com dois ilustres aqui, gente, do nosso lado. Para quem não sabe, eles são nossos pais, a nossa casa, onde a gente se cuida. Quisemos trazer eles aqui logo de primeira, porque seria muito bom para que vocês tivessem uma visão do que é o Pode Crer, através deles. O porquê que o Pode Crer surgiu, o porquê que veio tudo isso nesse contexto. Agora vocês vão ter uma pauta melhor para entender tudo isso. E de acordo também com muito do que a gente falou no vídeo anterior, não nos colocando em um lugar de hipocrisia, a gente tem a nossa casa, a gente tem a nossa doutrina, então tá tudo alinhado, gente. Nada que a gente falou sai como um desvio de fala. Exatamente. Bom, vamos lá? Bom, gente, desejo a todos vocês um ótimo podcast. Espero que vocês se sintam confortáveis aqui, conhecendo cada vez mais da gente, trazendo a espiritualidade. Gratidão, tô adorando, o ambiente é maravilhoso, muito agradável. Todos que quiserem vir aqui, tenho certeza que vão ser bem acolhidos. Bom dia, pessoal. Olha, gostei muito desse lugar, o ambiente muito gostoso, alto astral, energia boa. Então, eu recomendo, que é o principal, né? Ter energia boa. Bom, gente, agora a gente vai iniciar com as perguntas, onde serão perguntas coletivas, onde eu faço uma, vocês respondem, a Greta faz outra, vocês dois respondem, tudo bem? Ok. Bom, vamos lá. Ok, bora. Com que idade vocês tiveram o primeiro contato com a espiritualidade? Começo eu? Bom, eu acredito assim, desde que eu me entendo por gente, eu sinto, né, a energia e a presença da espiritualidade na minha vida, até porque, né, eu fui criada dentro de uma família onde a minha mãe era médium, né, desenvolvida de Umbanda, e desde criança a gente lembra de episódios, de momentos que ela incorporou com entidades dela para fazer cura, benzimento. Minha avó era benzedeira. Então, assim, desde sempre eu sinto a presença da espiritualidade na minha vida. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo cada vez mais isso, né? A gente só existe porque a espiritualidade está presente, né? Então, assim, para mim, desde sempre. Bom, pessoal, o meu contato com a espiritualidade começou também muito cedo, como da minha irmã, somos irmãos, né? Isso, gente, são irmãos. Foi praticamente da mesma forma. Eu ainda fui um pouco mais complicado, vamos dizer assim. Eu tinha muitos problemas espirituais quando eu era criança. Então, minha mãe é que era o norte pra gente nessa parte, né? E eu dei muito trabalho. E eu tenho muitas histórias, gente, muitas histórias de espiritualidade verídicas, né? Que estamos aqui para passar pelo menos um bocadinho para vocês. Tá vendo, gente? Ó, vai vir coisa boa. Só aí vocês já percebem que vai vir coisa boa para vocês. Então vamos lá, né? Vamos à segunda pergunta, que também foi muito boa, tá? E eu queria saber de vocês dois, né? Por que vocês acham assim? Qual foi o primeiro contato que vocês acreditam que a espiritualidade existe realmente? Assim, você fala, não, ela realmente existe porque eu tive esse contato e eu acredito por conta disso. Pode ninguém acreditar em mim, mas eu tive esse contato com a espiritualidade. Bom, é um pouco difícil de numerar, né? Dizer qual foi o primeiro. Mas desde criança que eu sinto a presença de uma força espiritual que me acompanha. Então, assim, hoje eu entendo quem é a minha cigana, Dona Cigana, Rainha das Sete Encruzilhadas. Ela é a minha grande guiadora, né? Juntamente com o meu mestre Tupinambá, que é o meu caboclo. Mas a primeira vez que eu tive contato real, assim, que eu olhei e falei, não, realmente eu não estou falando com um amiguinho imaginário,
é um espiritual aqui real, né, falando comigo, foi quando ela se mostrou para mim e ela disse para mim, olha, eu vou te guiar, não tenha medo de mim. E aí eu vestia como cigana, eu comecei a brincar como cigana, eu falava sozinha o tempo todo, né? E a minha mãe às vezes falava pra mim, mas o que essa menina tanto fala? E eu tava ali, comecei a jogar cartas, então eu peguei um baralho que era de brinquedo lá, que a gente jogava em casa nos finais de semana, e comecei a fazer adivinhações, né? E às vezes as pessoas vinham brincar comigo, as minhas tias falavam, joga aqui pra tia. Né, eu brincava realmente de cigana, mas eu entendia que era uma coisa real, que era como se eu estivesse tendo uma lembrança, né, de um passado, de uma vida ancestral, né? Gente, que incrível! E aí eu comecei a jogar essas cartas e eu entendi o que eu estava falando. E as pessoas achavam, é brincadeira. Minha mãe mesmo falava, não, é brincadeira. E as pessoas voltavam, não, mas o que ela falou aconteceu. eu assim, mas eu falei a verdade. Sendo criança, né, tudo sim. Isso. E a minha mãe, ela não queria muito que a gente se envolvesse com a vida espiritual, porque ela falava que era uma missão muito difícil, que tinha que abrir mão de muita coisa, que se a gente pudesse escolher, a gente não deveria nunca entrar. Mas assim, não é uma questão de escolha. Realmente, eu acho que a gente nasce com um dom, todos nós nascemos, e cada um encontra o caminho de profetizar a sua fé da forma com que se aceita, com que se identifica, né? E desde então, eu tinha certeza que a espiritualidade se fazia presente na minha vida. E posterior, depois já tiveram vários episódios, assim, que eu posso, ao longo, assim, de mais episódios, ir contando aos poucos. Mas um que me marcou muito foi quando eu visualizei que o meu ex-cunhado ia falecer. E gente! Eu consegui, né? Na realidade, ele ia sofrer, ele era policial, e ele ia sofrer um ataque, né? Por parte de bandidos, e eu consegui visualizar isso e avisar a tempo de não acontecer o pior. Uau, né? Incrível, incrível. E realmente incrível. para mim foi um dos mais marcantes, assim, que eu me lembro agora no momento. Mas tiveram outros, vários outros, recentemente também. Foi uma visão que eu tive de uma pessoa que estava desacordada, mas aí depois eu conto melhor essa história, porque nosso tempo é curto e eu vou passar agora aqui o microfone pro meu irmão. Bom, vocês estão vendo que cada história é incrível, né? E agora o pai Juan vai estar falando um pouco do que é a espiritualidade, porque que ele acha que realmente existe na vida dele. Bom, gente, são também várias histórias, vários testemunhos que eu tive em relação à espiritualidade. Eu vou citar um. Eu sou da Umbanda há muitos anos e nessa época eu estava no terreiro da minha mãe de santo. Deus abençoe. E aí, estamos lá na função, ela olha para mim e me diz: filho, vai chegar uma pessoa aqui e é você que vai benzer. Porque nós temos essa rama, essa tradição, essa raiz de benzição, né? A pessoa chegou no terreiro literalmente carregada. O filho levando o pai estava quase morto, magro, estava quase indo a óbito, essa pessoa. O filho chegou com o pai no colo, aí sentou a pessoa lá, eu olhei assim para minha velha, eu falei: mãe, se afirma aí que eu vou estar do seu lado. Depois, eu não vi mais nada. Aí, minha gente, o que acontece? A pessoa saiu de lá andando. E a pessoa ficou bem. Porque a pessoa tinha trabalhos espirituais negativos, né? Contra a vida dele, né? E ele foi um trabalho de morte. Isso assim já prova que para quem não acredita que o mundo espiritual você também pode usar ele pro lado ruim, isso só prova que sim, né? Você consegue usar também o lado espiritual pro lado ruim, dependendo da sua índole, não é isso? Sim. A energia, né, que é movimentada, né, se ela for emanada pro bem, ela vai ser uma força que vai ser benéfica. Se ela for emanada para o mal, ela vai ser uma força que vai fazer o mal, né? A gente não pode
é dizer que todo mundo que está na religião, por conta disso, ou que vive a espiritualidade, só faz maldade. Não, é uma pequena parte, assim como em todas as religiões, existem pessoas falhas, né? Sim. Ninguém é perfeito, ninguém está ali só para fazer o bem ou para buscar fazer a caridade, né? Mas a grande maioria das pessoas acaba se aproveitando de ter um dom, né, que é para ser usado para fazer o bem, né, para usar com outras finalidades. Infelizmente isso acontece, a gente vê muito isso mesmo. Mas a gente está aqui para quebrar esse tabu, para desmistificar Exatamente. e desmascarar essas pessoas, porque a nossa religião tem que ser vista como que ela realmente vem para trazer. É missão, é dedicação, é trabalho, é caridade, é ajudar o próximo. Sacrifício também. Exatamente. Dedicação, né? E abdicar Disciplina. muitas vezes, né? Da nossa Disciplina. própria vida pessoal para estar ajudando alguém. Então, assim, nós não somos do mal. Isso é mito. Gente, aí já começou as perguntas já esquentando aqui, né? Então vamos para a terceira pergunta, né? Bom, gente, vamos a mais outra pergunta, porque vocês estão vendo, né? É cada pergunta e cada história deles aqui que a gente fica maravilhados, né? Mas o que eu queria saber, qual foi a primeira linha que vocês receberam, que vocês incorporaram, assim, a primeira linha de vocês? Nossa, uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. Eu desenvolvi sozinha, né? Assim, eu não precisei entrar numa casa, igual acontece com muitos médios. Precisa entrar na gira, ficar girando, a espiritualidade vai preparando cada vez mais a matéria para receber aquela energia. No meu caso, eu já nasci com os preparos, então eu trago todas essas feituras, as minhas iniciações, a maioria das minhas iniciações são todas no plano espiritual. Eu não precisei fazer muitas coisas nessa parte, fisicamente falando, né? Mas cada pessoa é de um jeito, então assim, é o que a gente fala em algumas linhagens, que a pessoa nasce abiaxé, já nasce feita, mas hoje eu entendo o porquê disso e como isso aconteceu na minha vida. Então eu tenho feituras de outras vidas que eu trago a cada reencarnação. Isso eu conseguia vir através de uma expansão da minha consciência, mas aí eu explico isso em outro vídeo para vocês, como isso aconteceu. Mas a primeira vez que eu incorporei, eu estava sozinha na minha casa. Já dá medo, né? Sozinha, sem ninguém. Eu tava sozinha, né? E eu sempre mexi com magia. Sempre mexi com magia. Até quando a gente era criança. Acho que o meu irmão até pode lembrar de algumas vezes que eu fiz círculos dentro de um quartinho que a gente chamava quartinho da bagunça. A gente bagunçava, a gente brincava de incorporar. Mas a gente já tava trabalhando e a gente não sabia. Já era a espiritualidade trabalhando, né? E tinha momentos que eu falava, nossa, que estranho, parece que uma coisa veio assim, tomou meu corpo, né? Mas a gente tava tão compenetrado ali na brincadeira, que era coisa de criança, a gente achava, é brincadeira e tudo. Só que a gente fazia círculos, então eu comecei a fazer círculos de magia, vindo da minha própria intuição, né? Nesse momento, eu comecei a desenvolver cada vez mais essa conexão com a espiritualidade. E a primeira vez que eu incorporei foi com a minha cigana. Incrível! Essa cigana é babada, gente. Foi ela veio assim, e depois que ela foi embora, eu fiquei meio zonza, eu não entendi o que estava acontecendo, e aí eu quis correr. Né? Eu falei, não, eu não quero isso. É horrível. Eu pensei, é horrível essa sensação de morte. Mas que eu não ri. Não, que isso? Não entendo. E aí ela veio no sonho e me mostrou, sou eu. Eu não te conheço. Não quero. Entrei em negação total. Ainda negou, tá vendo, gente? Entrei em negação total, de verdade. Aí eu comecei a sofrer vários tipos de como que eu posso falar? Eu não vou falar surra, né? Porque eu acho que isso é muito forte pra gente falar. Mas era como se fossem ensinamentos. Olha, você precisa, é a sua missão. Então eu tenho que te mostrar da maneira mais difícil, se for preciso, que você precisa seguir isso, né? E aí um dia, eu lá nesse quartinho tinha um altar de santo, meu irmão já estava na casa da nossa primeira mãe de santo, né? Ele já estava lá nas giras, né? Para se desenvolver. Eu acho que já fazia mais ou menos um ano que ele estava indo para essa casa, né? Que eu ia também, mas eu ia só assistir.
E aí tinha um altarzinho lá e eu acendi uma vela para Iemanjá. E nesse momento eu comecei a me sentir muito mal, muito mal. Aí eu chamei ele. Aí ele veio, virou no preto velho dele. E o preto velho dele começou a me benzer. No que ele me benzeu, aí eu virei na Iemanjá. Porque assim, hoje eu carrego Inhansã de frente, né? Inhansã, Ossan e o meu terceiro. Ossan nunca tem D, tá, gente? E o meu terceiro santo é Iemanjá. Mas lá nessa casa, a nossa mãe de santo, ela tinha algumas restrições, né, mano? Ela ela era muito fechada, mente muito fechada. Então ela não admitia que os filhos de santo virassem em orixás, que fossem assim, mais livres do que o dela. Então ela queria que todo mundo seguisse aquela mesma linha, porque era mais fácil para ela controlar a cabeça de todo mundo. Isso acontece muito, né? Porque é aí que eu falo de casa para casa, né? Isso. Então, assim, foi como ela foi criada, foi como ela foi feita, foi assim que ela aprendeu. Então ela era engessada, ela não aceitava mesmo, nada de diferente na casa dela. E nesse momento eu virei na Iemanjá, né? E posterior veio quem? Quem, gente? A cigana? Dona Cigana. A cigana, gente? Porque ela vem em todas as linhas, tá, gente? Todas as linhas. Ela trabalha na linha que ela quer. Então, assim, ela também vinha na linha da Bahia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ela já está mais, né? Assim, vamos dizer assim, educada. Mais doutrinada. Mas, assim, né? Eu amo ela. Ela é tudo pra mim, tudo pra mim. Ela que abre todas as portas, ela que traz as pessoas pra eu jogar, que traz as pessoas pra minha casa. Foi através do jogo dela que a GG foi até minha casa. Verdade, gente, foi numa gira de Quimbanda que o João foi pra casa. E assim, tudo é através da espiritualidade. Sim, né? verdade. Você cuidar e fazer as coisas certas, e só vai ter prosperidade. Quando a gente fala prosperidade, deixando bem claro que não é só dinheiro. Não. A prosperidade, ela não só traz dinheiro, é no geral. É uma prosperidade na amizade, no amor, na família, então no contexto geral. Também já quero aproveitar, né? Pai Juan, você, qual linha pra você recebeu primeiro? Qual foi a linha que você recebeu? Bom, gente, quando eu recebi o chamado, que eu fui para Umbanda, eu fiquei um tempo na gira de desenvolvimento. E um belo dia, a minha primeira mãe santa, ela tomava conta de outro terreiro. E eu sempre ia junto com ela, que era um terreiro de uma senhora que ela considerava mãe de santo dela. Que Dona Maria, que também foi mãe de santo da nossa mãe, né? E um belo dia aquela senhora, olha, uma história muito antiga, gente. Era uma senhorinha bem velha, ela parecia uma preta velha mesmo. Ela sentadinha ali na cama dela, porque ela quase não andava mais, era cega, né? E ela lá com o turbante dela, a roupa de ração dela, fumando o cachimbinho dela. Ela, você é o filho da Hilda? Ela não enxergava, como ela sabia que eu era o filho da Hilda, da minha mãe. Eu sou, benção avó, Oxalá abençoe. Ó menino, ela olhou bem assim pra mim e apontou, ó menino. Ela não enxergava, gente. Ela apontou pro meu rosto. Ó menina, a primeira vez que você for receber espírito vai ser aqui dentro da minha casa. Não vai ser na casa de outras pessoas, não. Vai ser aqui. Foi isso que aconteceu. E foi numa gira de boiadeiro. Foi a primeira entidade. Jeto Marumbaxê, meu pai. Então, ou seja, o boiadeiro foi a primeira entidade que você recebeu. Foi a primeira entidade que eu recebi. E essa energia, como foi que você sentiu? Nossa, foi uma energia surreal. Quando eu voltei em mim, tudo rodava, gente. Tudo rodava. Eu olhava assim, as pessoas pareciam grandes, eu estava pequenininho. Era uma sensação bem maluca, né? E eu tenho um carinho muito grande por esse homem, seu Zé Boiadeiro. Tenho um carinho enorme, a benção, meu velho, por ele, porque ele também está sempre nos meus caminhos, me ajudando a minha casa, a minha família, os meus, entendeu? Seu Zé Boiadeiro, seu Zé Pilintra, que também é uma outra história, que eu acho que é para um outro podcast, né? Como vamos sim querer vocês em outra. Como ele entrou na minha vida, como Pombogira também entrou na minha vida. São histórias verídicas, tá, gente? Que
isso rende para outros podcasts. Sim. Tá? Entendeu? Vocês podem ver que quando se trata de linha, vocês viram que uma recebeu a linha de cigana e a outra já recebeu de caboclo. Então vocês sentem a diferença, né? Vocês veem essa diferença grandemente nessa troca de linha. Porque cigana, ela representaria mais uma linha de esquerda, não é isso? Ou não? Ela poderia ser uma linha que ela trabalha nas duas? Então, é que assim, depende da pessoa, né? Do médium, né? E da casa que a pessoa está. Tem tudo isso, né? Envolve tudo isso. Né? De casa para casa, às vezes, pode mudar até o orixá, né? Dependendo da linhagem, né? Que a casa carrega, né? E assim, no meu caso, a minha cigana, ela é versátil. Eu costumo falar, ela é versátil. Ela é tudo mais um pouco, ela é o que ela quiser, entendeu? Ela entra onde ela quiser, ninguém segura essa mulher. Então, assim, ela trabalha também na linha do Oriente, né? Mas quando eu a incorporei pela primeira vez, eu acredito que por ser a primeira vez, ela tenha vindo e estar dentro da minha casa também, né? Ser um ambiente mais não tão propício para que ela viesse numa energia mais forte. Eu acredito que ela veio numa linha mais de Oriente mesmo. Uma linha mais tranquila. Incrível, tá vendo, gente? Partindo para a quarta pergunta. Só antes, um pequeno detalhe. Nossa videomaker, ela falou que estamos casadas, de casais. 4 é par, olha aí. Verde, verde, branco, branco. Achei essa sincronia um detalhe extremamente curioso. E não foi Axé. Não foi combinado. Tem alguma linha que vocês sentem uma energia mais pesada, uma energia mais leve, que é mais fácil de conduzir a incorporação? Como que funciona? Assim, para mim, não existe uma forma diferente de incorporação. Existe o que a linha, né, que a gente vai trabalhar no momento que a gente vai fazer o ritual, que a gente vai incorporar. Então, assim, para mim, né, na minha concepção, os lebaras, com certeza. A quimbanda, ela é bem forte mesmo. Sim. A gente sente a raiz, né, o nosso pé fincado na terra, né, é um povo muito, que eles estão muito assim, na egrégora terrena, né, eles estão muito próximos da nossa egrégora, né, da nossa vibração, seria? Do nosso plano terreno, né, então... E eles têm uma força que eles trazem dessa raiz de lá de baixo, da terra mesmo. Então, para mim, é a energia mais forte e que assim eu me sinto mais cansada fisicamente depois de desincorporar. Porque eles trazem também, eles puxam todas as energias do lugar, de todas as pessoas. Então, vem tudo nessa corrente, né? Sim. E a gente que é médium consegue sentir, né? Antes de incorporar, durante... A gente não vê nada, que a gente apaga, né? No meu caso, sou médium inconsciente, então eu apago completamente. Mas eu acredito que quem tá ali e tem um pouco de consciência também consegue sentir, é até pior. Então, nesse caso, é até melhor ser médium inconsciente, porque você não entende, você não viu nada. Quando você volta, você só sente cansada. Sim. Né? Agora, eu acredito que sim, o médium consciente, ele sente tudo ali no momento exato, né, que está acontecendo na incorporação, só que ele não tem o controle, né, do corpo físico dele. Então, ele não consegue, por exemplo, mexer uma mão porque ele quer, sair dali se ele quiser. Então, assim, não tem controle sobre o corpo físico dele. Então, eu acredito que para os médios inconscientes, essa incorporação seja mais, assim, leve, né, durante. Porém, depois também você volta como se tivesse acabado de renascer, né? Assim, onde eu tô, morri, pra onde eu fui, né? Mas, assim, pra mim, é a quimbanda. A quimbanda, então, seria uma energia mais densa e mais pesada. Muito mais densa, muito mais densa. A energia mais leve, contrapartilha da quimbanda, seria qual? A mais leve, que eu assim, me sinto super descarregada depois de trabalhar, são os erês. Ah, muito mágico, não tem como. Até que não incorpora, sente que a energia do herê é super gostosa. Eu sou da mesma opinião que a minha irmã. A linha da quimbanda é uma linha realmente mais densa, mais pesada. E dependendo do dia, dependendo das pessoas que vão ali para receber a sua energia, para descarregar, tem dias que a gente volta daquele jeito, você volta estragado, você só quer dormir, descansar e descansar e repor aquelas energias que você desprende, né? Você desprende muita energia.
Para mim, uma linha que gosto também da linha dos Herês, é uma linha maravilhosa, me sinto super bem. Mas uma linha que eu gosto muito da Umbanda também, que me deixa light, é a linha dos marinheiros. Ai, que Eu delícia. amo, Nossa. Pra mim já é Amo. pesado. Tipo, pra mim, eu amo trabalhar com marinheiro. Mas eu não sei porquê, mas quando eu volto, assim, parece que eu bebi todas, né? Eu tomei todas. É o balanceio do mar. Nossa, dizem que mas tem gente que fala que marinheiro foi espírito desencarnado, que bebeu muito quando Sim, estava sim. encarnado, né? Eles bebiam, tinha esse vício, né, com a bebida. Então, eu não sei se é por conta do balanço do mar, né? Já deixa a gente até tonto, Né, se a mano? gente ficar se chacoalhando. É uma energia diferente. Eu sempre senti isso. Desde os primórdios, quando eu comecei na Umbanda, né? Que eu tive um despertar. Depois de tantos problemas espirituais que eu passei, aí quando eu tinha 15 anos, eu tive um despertar. Tipo, é isso que eu quero. Ninguém fez a minha cabeça, ninguém me impôs nada, eu fui porque eu quis. Minha falecida mãe, nossa falecida mãe, ela não queria que nós seguíssemos essa religião, esse caminho, porque ela via nisso muitas dificuldades que nós iríamos passar, né? Então ela tentou nos proteger, mas quando é do destino da pessoa, ninguém tira. Acho que você disse tudo, principalmente na parte em que você agrega a sua fala, a pessoa ter esse chamado espiritual. Muito diferente de outras doutrinas religiosas que você vê praticantes de fé abrindo igrejas a rodo e falando merda na internet, entende? Eu acho que Engessado, né? Aquela sim. coisa mecânica, né? Que Isso vai repetindo, né? acaba com a fé das pessoas, entende? Afasta a pessoa do sagrado e do divino. Eu acho que o seu comentário foi muito bem posicionado. Gente. E nisso eu comecei a seguir uma antiga vizinha nossa, que foi a nossa primeira mãe de santo, abriu a casa dela praticamente em frente da nossa residência, e eu comecei a frequentar. E aí comecei a me desenvolver espiritualmente e fiquei lá 10 anos. Depois saí, fui para uma outra casa, a casa da minha mãe de santo querida. Deus abençoe a vida dela. Mãe Cida, amo a senhora de paixão. Um beijo para a dona Cida. Um beijo para ela, bem grande, mamãe. Sim. Nossa, a avó de vocês do santo. Mãe Cida do Ogum. Eu aprendi muito com essa mulher é uma mulher muito guerreira. E foi com ela que eu aprendi não só sobre espiritualidade, mas também na vida em geral. Como ser humano. Eu me tornei um ser humano melhor através dela também. Não só da minha criação, meus pais, minha família. Mas, olha, gente, eu sempre fui muito rebelde. Sempre fui muito rebelde. Ainda sou. Ainda sou um pouco. Mas hoje em dia até que eu tô melhorzinho, né, irmã? Tá, vamos dar um desconto pra ele. Sim, até seu Marabô falou. Não, eu concordo. Sim. Gente, para encurtar a história, eu tive muitos ensinamentos através dela. Muitos ensinamentos da Quimbanda foi através das entidades da minha mãe santa, o seu Tiriri, Laro Exu. Foi ele que me iniciou na Quimbanda, através do seu Zé Pilintra e as minhas entidades que eu carrego, seu Marabô. E fiquei um tempo, depois que eu saí do segundo terreiro, eu fiquei um tempo, sabe assim, sem destino, espiritualmente assim, não fazia nada, tal. Mas eu sempre fui cobrado em relação a isso. A minha mãe de santo falava, você tem que abrir casa. Eu falava que eu não queria, eu nunca quis essa vida para mim. Hoje eu abraço com amor, com carinho, porque é a minha missão, com disciplina. Apesar que eu sou meio desregrado às vezes, né? Creio que hoje em dia você entende muito do que ela falava em relação à dificuldade. Hoje eu entendo muito. Quando eu falava, mãe, pelo amor de Deus, que vinham pessoas, era 2 horas da manhã batendo na porta dela para ela rezar, para ela acudir. E muitas vezes eu estava lá e ainda falava, nossa mãe, pelo amor de Deus, esse povo não tem senso. Ela, filho, É assim mesmo. é assim mesmo, é a nossa missão. Não fala nada não, porque vai acontecer com você também. Ela falava isso. Olha isso, gente. É propósito de vida. Gente.
Bom, Povo vamos do passar por Ogum, meu uma... amor. Povo do Ogum é isso. Você vai acontecer e vai e acontece. Sim. Bom, gente, vamos passar por uma próxima pergunta agora. Então, galera, dando continuidade, né? Partindo para a sexta pergunta agora. O que vocês acham sobre homossexuais e mulheres trans terem uma certa restrição nas suas casas em receber uma entidade feminina ou uma entidade masculina, ou às vezes nem serem aceitos no espaço onde eles querem desenvolver uma espiritualidade? Bom, ai, é muito, sim, é um assunto que me dá até um pouco de revolta, assim, dizer, né? Porque na minha casa não tenho essa diferença, não vejo essa diferença, nunca vi, nem na minha vida particular, gente. Eu seria uma pessoa horrorosa se eu falasse isso, que tem alguma diferença pra mim. Não tem diferença nenhuma. Eu acho que espiritualidade não é físico, né? Já fala, é espiritual, né? Todos nós seres humanos carregamos dentro de nós dois polos, que é o polo feminino e o polo masculino. Isso eu falo muito no sagrado feminino, no clã também, eu falo muito isso, né? E a espiritualidade, quando a gente incorpora, independente se seu corpo físico é de homem, se é masculino, se é feminino, se você é homem, se você é mulher, qual é a sua orientação sexual, não importa o seu gênero, né? O que importa é a energia que você vai trabalhar. E se uma mulher incorpora um Exu e veste como homem, por que um homem não pode incorporar uma entidade de mulher e vestir a roupa de uma entidade como se ela é uma mulher, uma saia? Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que isso é preconceito, são crenças limitantes que impõem esse tipo de mitos, tá? E eu acho que isso não diminui nem desmerece a energia que está presente ali. Então, eu acho que o que importa é a materialidade do espírito naquele momento, ao incorporar, né, naquela matéria, e ser uma incorporação verdadeira, fluídica, né, que está ali para fazer algo de bom para alguém. Então, para mim, isso é apenas um preconceito. É um preconceito mesmo, né? Sim. Eu vejo dessa forma. Na minha casa, todos são aceitos, braços abertos para qualquer um que vier dentro de uma verdade, né? Dentro de uma verdade para fazer realmente o que importa, que é cumprir a sua missão espiritual, né? Fazer o que você veio para fazer na Terra, despertar, né? Pessoas, né? E tirar esses mitos que a gente vê por aí dessas casas que são, assim, eu não julgo, não vou falar, cada um tem a sua casa, a sua tradição, segue ali do jeito que quer. Se tá dando certo pra você, parabéns. Axé, né? Parabéns, axé. Não que seja né? certo para todos. Que os caminhos sejam abertos para você da mesma forma, mas eu acho que as pessoas não precisam se limitar, elas não precisam passar por essas situações. Não tá dando certo ali, não conectou, alguma coisa te ofendeu, te diminuiu, vai embora. Isso que eu ia falar agora. Como diz o João Tchuk-Tchuk, pega o beco. Pega o beco da vida, meu filho. Oxe, que mais tem casa nesse mundo. Sim, a pessoa mesmo, ela sente que aquele espaço não como que fala? Não se representa. Não é ela não se sente representada. Exatamente. Por que vai continuar? Que não te pertence. Né? Então eu Que acho não te que pertence. preconceito dentro da espiritualidade, gente, seria demais pra mim. Demais, de verdade. Espiritual não tem preconceito. Nós somos todos iguais. Faz total sentido o que você disse, sério. Bom, gente, eu tenho a mesma opinião que a minha irmã. E eu passei por isso na minha caminhada espiritual, nos terreiros que eu frequentei. Eu estava lembrando aqui, minha irmã falando, eu estava lembrando de um episódio no primeiro terreiro que eu fui desenvolvido, né? Um belo dia a Yansan pega a minha cabeça. A Yansan veio. Depois a mãe de santo, ela era bem tradicionalista. Ela não. Ela já é falecida, Deus a tenha. Ela não tinha uma cultura, ela não tinha uma instrução, vamos dizer assim. Ela veio e falou para mim: olha, você não recebeu nada. Você não recebeu nada, foi coisa da sua cabeça. Você mistificou. Então, para eu que estava começando, foi um baque.
Eu sofri muito por causa disso. Mas por quê? Porque ela não aceitava que filhos da casa homens recebessem entidades femininas. Nossa, Entidades. nem o orixá. Nem orixá, ela não Nossa. aceitava. Isso aí E bloqueia ela, a pessoa como toda. era a mãe de santo, o que ela falava pra gente era lei, né? Pra mim não, eu fui rebelde desde o começo. Ela quis me impor. Não, você não vai usar essa saia. Eu tinha comprado uma saia linda indiana. Desculpa, mano, eu tô cortando ele. Assim, eu falo demais, gente. Sou geminiana, então eu sou assim, eu falo mesmo, pelos cotovelos, tá? E aí, o que aconteceu? Ela, você não vai usar essa saia, não na minha casa. Eu falei assim, pois eu não vou? Ou eu uso essa saia ou eu vou embora. E aí foi aí que eu despertei. Eu falei, não, eu tô no lugar errado, né? Porque assim, por que me limitar? Não é a saia que vai fazer eu ser melhor ou pior do que alguém aqui dentro. Eu não vou passar na frente de ninguém. Isso é ridículo, É né? crença Eu da vi. própria pessoa, Sim, né? Mas eu entendia que era como ela foi criada, né? Como ela foi Sim. feita. Então ela é a pessoa engessada. Ela não abre a mente, ela não abre os horizontes. Ela não tinha estudos, né? Isso na espiritualidade é ruim, porque a Isso. pessoa passa Fica a seguir limitada. dogmas errados. Exatamente. E aí eu falei, não, aí a minha cigana veio, eu fiquei com a saia, ela trabalhou com a saia, ela falou assim, meu burro não vem mais aqui. E me tirou de lá. E é isso, pra você ver É que é uma verdade. coisa que acontece. Eu, nesse mesmo lugar, eu demorei também para despertar, mas quando eu despertei, tchau, benção, Nessa época, meu irmão, você não tava mais. eu não estava mais na casa. E eu sofri muito por conta disso. Outra, eu sempre tive uma irradiação muito forte com pombagira. Sempre. Sempre tive. Sempre. Então, ela já falava assim, não, se você for receber pombagira, você vai virar mulher. Você vai virar gay e que não sei o que. Gente, eu já era independente disso, né? Independente da minha condição, não tinha nada a ver. Eu receber ou não pombagira. Bom, todas elas E na trabalham nossa no caminho do casa, amor, na né? nossa casa nós acolhemos a todos, sejam trans, sejam gays, sejam lésbicas, gente, todo mundo é filho de Deus. Nós somos todos irmãos. Então, na minha casa eu gosto muito disso, que Tem uma liberdade, né? Pra ser o que Sim. é, o que tem, como tem que exatamente, ser. Não tem que se esconder. Que a entidade exatamente. mesmo sabe quem é Hoje, a por gente, exemplo, não hoje é? em dia eu posso, na minha casa, hoje em dia, eu posso, que a pombagira vem, quero minha roupa, ela coloca a roupa dela. E não é uma só, viu, gente? Não é uma só, não. E não é uma só. Então, hoje, elas têm a liberdade, porque é o chão delas agora. Mesmo no terreiro da minha segunda mãe de santo, quando elas começaram a vir, mas eu senti mais a intensidade delas, a aprender, a ter fundamentos. E eu via também na segunda casa que eu não era visto com bons olhos por conta de receber pombagira. Por algumas pessoas. Por algumas pessoas. Não eram de Não era todos. por ela, Não era pela mãe de santo, pelo amor de Deus. Ela era uma das maiores incentivadoras. Mais Ela, humilde que a gente já conheceu. nossa, maravilhosa. Sim. Olha, eu vou ser um pouquinho ousado agora e eu vou jogar essa mesma pergunta pra Greta, porque todos sabemos que ela é uma mulher trans e você em algum momento teve um certo receio ou passar por alguma situação um pouco desconfortável na casa que você estava, em alguma delas que você passou? Olha, é muito bom, né, falar sobre isso, porque, como eu falei pra vocês no começo, eles dois, ela é minha mãe e ele é meu pai também, tá? Não é só aqui trazendo, não é só eles aqui que eu tô trazendo. Fora daqui eu me cuido na casa deles, né? Uma família. E eu vou falar pra vocês que é justamente essa visão que eles têm que fez eu hoje estar na casa, né? Porque, como a gente falou, o espiritual não se trata do corpo físico, se trata justamente do espiritual, e ele é muito expansivo, ele é muito grande, né? Então, eu fui acolhida da melhor forma, eu tô sendo, tipo assim, tô sendo guiada da melhor maneira, aprendendo a ser o modo correto de se cuidar, o modo correto de fazer as coisas. Então eu acredito que quando você tá numa casa que você tem essa linha de seguir e saber fazer o certo, que é o que eles ensinam, não tem pra que eu sair, ou querer sair, ou querer dar uma de louca,
Porque eu vejo em casas muito filho brigando com filho, né? Brincando de Harry Potter, um contra o outro, Uma coisa jogando ridícula. coisa um no outro, e são da casa. E eu acho isso, assim, a coisa mais ridícula do mundo. E a minha casa, graças a Deus, tudo que eu vejo é amor. A gente se dá bem, se a gente Uma não casa tem unida, algo né? ali um contra o outro, a gente senta, a gente conversa. E é isso, é no diálogo, gente. O amor, ele prevalece em primeiro lugar, em qualquer lugar. Por mais falas como a sua, Greta. Parabéns. Né? Amamos vocês. É isso. Bom, gente, dando continuidade ao podcast, antes de iniciar a próxima pergunta, já venho passar o recado para vocês que esse vídeo ele vai ter continuação, com uma parte 2. Então assistam ele até o final e fiquem ligados no próximo vídeo a seguir, tá bom? Agora vamos lá, gente. O que mudou na forma como vocês enxergaram as pessoas quando vocês se intitularam como pai do santo e mãe pequena da casa? O que mudou em relação ao público e a tudo? Tá, só o adendo, tá? Não é título, né? É missão, né? Sim, É coroa. Se trata de algo além, né? Mas o que mudou, como a visão que a gente teve com relação às outras pessoas ou às pessoas na casa? acho que seria mais uma questão geral, trazendo o povo de fora, trazendo também os seus filhos da casa. Eu acho que o que mudou pra mim, né? Falando como mãe pequena e sacerdotisa também, foi a responsabilidade, né? A gente entender que todas aquelas pessoas que estão ali são responsabilidade primeiramente nossa, né? Então ter os cuidados e a atenção que cada um, o acolhimento que cada um precisa ter dentro da casa, né? Da importância para uma dificuldade que o filho está tendo com relação à conexão dele com a espiritualidade, né? Tomar cuidado para ver o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo essa entrega, né? Se eles estão se dedicando da forma correta, ensinar, orientar. Como dizia, né, que a minha mãe hoje em dia ela não incorpora mais, que ela está debilitada, está doentinha, né, já bem idosa, mas o Exu dela dizia para nós, o seu Tiriri, aqui, pai de santo e mãe de santo, na casa e mãe pequena, está aqui para conduzir os filhos. Vocês que têm que evoluir, é vocês que têm que buscar. A gente apenas é um instrumento de condução. Então é assim que eu vejo. A gente está ali para orientar, né? Como vocês, né? Você também é filho da casa, pode fazer e deve cuidar, né? Do povo que você carrega, das suas energias da forma correta, para que isso seja próspero para você. Então entra mais em uma questão de responsabilidade, sim, dever, cuidado, exatamente. avaliação, né? Conduta, seria mais isso? Na realidade, a conduta é particular de cada um, né? Como o filho vai ser quando ele está fora da casa, é a vida dele. Então a gente não tem como moldar a pessoa, né, no seu jeito de ser no seu dia a dia. Sim. Mas dentro da casa a gente contribui para que esses ensinamentos, né, façam com que ele comece a ter um comportamento diferente também, fora da casa. Entender que o que ele precisa é estar em conexão com a espiritualidade para que as coisas fluam, né, para que os caminhos dele se abram, para que ele tenha esse auxílio, que ele possa seguir no caminho que realmente é o caminho para ele, né, para ele não se desviar do caminho. Então, o nosso dever como zeladores, né, cuidadores, mestres, guardiões, até mesmo pastor, padre, é conduzir, né? É igual falam os pastores, conduzir o rebanho. É exatamente isso, é mostrar o caminho para ele. E aí o filho vai seguir, né? Dentro do que ele entende, que ele sente dentro dele. A gente não consegue moldar as pessoas, o ser humano é impossível de ser moldado, né? Mas a gente tem esse dever de despertar, né, a mente, né, de quem se entrega e está disposto também a esse despertar, né? Sim. A acordar para tudo isso. E muda de pessoa para pessoa, né? A forma como você conduz a coroa dele e a vivência dele, isso varia, sim, né? Sim, é algo muito, muito sério, né? Que a gente tem que levar muito, com muito respeito, né? Cada um é de um jeito, cada santo pede uma coisa diferente, né? Um trabalho diferente, uma entrega diferente. É respeitar as limitações também do filho como médium, né? Como ser humano, né?
e entender as necessidades de cada um. Né? Enxergar além do que você está vendo ali material. Enxergar a alma, né? Achei bacana. Arrasou, muito bom. Bom, pai, e o seu ponto de opinião em relação ao que muda em relação a esse título? Como foi a palavra que você disse, mãe? Me desculpa. Missão. Essa missão. Sim. Olha, gente, pra mim mudou radicalmente. A minha vida mudou radicalmente de um ano pra cá, quando a Casa de Caridade Pai Tomé de Guiné e Sultão da Mata foi oficialmente aberta, né? Mudou muita coisa porque é uma responsabilidade muito grande, como diz a minha irmã. São vidas que estão na sua mão e que você tem que ter a responsabilidade, a hombridade de zelar, conduzir e dar apoio. Muitas vezes, um filho dentro da casa, dependendo, é de casa para casa. Muitas vezes um filho não tem um apoio. Verdade. Entendeu? E é isso que na minha casa está sendo esse diferencial que a gente estamos lá para acolher. Cada um, né? Estrutura. cada um, né? Cada um do jeito que é, cada um de conforme a sua necessidade. Nós estamos lá para isso. Eu relutei muito, eu fugi muito disso. Hoje, como eu já tinha dito, eu abraço com amor, porque são vidas que estão praticamente na minha mão. E outra, os filhos eu vejo porque eu fui filho. A gente deposita as expectativas em cima, quer queira, quer não. A gente acaba depositando uma expectativa em cima do seu zelador, em cima do seu orientador espiritual. Eu sei como é que é isso. Acho que para o senhor deve ser até um fardo até um pouco mais delicado. Sim, é muito mais delicado. Eu não vou dizer que seja um fardo, opinião, mas é mais delicado. Gente, é quando você está ali na hora do trabalho espiritual, que vem as entidades dos filhos cumprimentar o pai, seja o pai estando incorporado ou não. A responsabilidade de você abençoar quando pede bênção. Meu pai abençoe, Oxalá abençoe. Gente, é uma responsabilidade muito grande. É uma coisa que mexe com o meu emocional de uma forma muito grande. Muito grande. É uma energia surreal, gente. Eu sinto essa energia cada vez que está um trabalho aberto, que vem meus filhos pedir bênção para mim e fazer reverência. Tem que ter isso. Isso sempre existiu, isso sempre é uma reafirmação, é um respeito. Cada vez que isso acontece para mim, gente, é uma energia surreal para mim. É só estando dentro de mim para vocês saberem como é que é. Só você que é zelador, que é zeladora, orientadora, pastor, padre, você que é procurado por pessoas e que elas pedem um conselho, elas pedem uma ajuda, elas pedem uma bênção. Vocês sabem do que eu tô falando. Exatamente. Esse recado foi direto, hein? Sim, eu sou uma pessoa direta. Como todo bom sagitariano, eu sou direto, minha flecha é certeira, que nem Pai Oxóssi. Bom dia para quem é de bom dia. E boa noite para quem é de boa noite. Sejam bem-vindos ao Pode Crer, o único podcast que é 7 vezes 7. Porque 7. Falar essa parte junto. Sim. Sim, na puta. Olá, tudo bem? Olá. Olá, tudo bem? Oi, alô, som. Oi. Ai, gente, tá adorando. Olha, gente, já tá tomando suquinho de laranja dele. Bem vegano. Eu sou péssima. Acabei que deu crise na Joana. Geminiana, né? Deu crise.